Olá, como vai? Estamos aqui para mais uma edição do Questão de Ordem. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no estúdio o professor Daniel Vargas, de Direito e de Economia da Fundação Getúlio Vargas, também o nosso colunista aqui do canal. Então é sempre um prazer tê-lo aqui, tá? Prazer é meu, Walter. Uma honra falar com você e com os nossos telespectadores. O professor está aqui com a gente há menos de um mês, da COP30, em que o Brasil é não só país sede, mas o setor que a gente representa, que é o agro, eu estou falando, nós estamos aqui no Agro Mais, certamente está com muita expectativa sobre como será o nosso papel na COP30. E essa é a minha primeira pergunta. Qual vai ser o papel do agro brasileiro nessa COP? Vitrine ou vilão? Eu acho que essa é a grande pergunta que o setor se faz e que, de certo modo, o Brasil espera. Eu acho que o setor deveria ser uma vitrine. E eu vou começar a dar alguns números para ilustrar esse ponto de vista, Walter. A COP vai debater um problema climático global. O fato dela acontecer na Amazônia, evidente, traz particularidades. Mas o debate começa sobre um problema do mundo. Qual a realidade do mundo? 75% das emissões que causam o aquecimento do planeta têm origem em uma molécula, o CO2, o gás carbônico. Desses 75%, 87% das emissões, quase tudo, é proveniente da queima de combustíveis fósseis no setor energético. Em outras palavras, carvão e petróleo. E 2/3 desse montante tem origem em 10% dos países do mundo, que em geral são os países ricos. Junta as informações. A fonte predominante do problema climático global é a queima de fósseis no setor energético e industrial pelos países ricos ao longo dos últimos 200 anos. Isso faz com que a COP, ontem como hoje, não possa perder de vista uma noção de proporção. Se nós queremos resolver o problema, temos que ter muita clareza sobre a parte mais importante dele. Nada disso significa que outros setores, que outros países não devam também dar a sua contribuição, e o Brasil tem tudo para mostrar como, ao longo dos últimos anos, vem avançando enormemente na qualificação produtiva no campo, fazendo do agro, longe de ser esse vilão que muitas vezes se pinta, um dos setores com maior potencial de contribuir positivamente para a solução do problema climático no mundo. Porque o agro, Walter, esse é o ponto fundamental. Ele tem uma diferença na origem do setor energético. De onde vem esse problema básico? No setor energético, o debate tem uma variável só: emite ou não emite. No agro tem duas. Se ele for mal feito, ele emite. Se ele for bem feito, ele sequestra. E o que nós temos visto no Brasil, no agro, com a incorporação de novas técnicas, tecnologias, bioinsumos, recuperação de área degradada, áreas de reserva, áreas de proteção, é que o setor é uma verdadeira estufa a céu aberto, que sequestra carbono, enraiza no solo, produz alimento, bioenergia e fibras, contribui para o desenvolvimento nacional e presta serviço ambiental ao planeta. Professor Daniel, o senhor colocou nessa primeira resposta o papel do mundo na emissão de CO2. Mas quando a gente joga para o Brasil, e copiando, parafraseando a música, qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio? Bom, vou responder em duas partes que eu acho que elas são importantes, Walter. A primeira também começa olhando para o latifúndio global. Então, principal emissor de gás de efeito estufa do mundo, China, em torno de 30% das emissões globais. Segundo, Estados Unidos, a depender do cálculo, entre 11% e 15%. Terceiro, Europa, 6,5%. Quarto, Índia, 6%. Quinto, Rússia, 5%. E o Brasil, 2,47%. Então, a contribuição brasileira para o problema climático do planeta é uma fração das emissões globais. Outra vez, isso não significa que nós não tenhamos que fazer a nossa parte, e aí vem a segunda parte da resposta. O que significa fazer a nossa parte no Brasil? Desta emissão do agro, em torno de 50% dela, segundo o inventário brasileiro, vem do desmatamento, da criminalidade, do desmate ilegal de floresta. A outra metade, os outros 50%, é distribuído entre as diversas atividades produtivas do Brasil. E em torno de 25% é do uso produtivo da terra e, portanto, da agricultura e da pecuária.
Deste montante da agricultura e da pecuária, esses 25% das emissões brasileiras, a vasta maioria, Valteno, em torno de 70%, vem do chamado metano emitido pelo sistema digestivo da pecuária. Existe um debate científico cada vez mais forte no mundo que olha para esse sistema de cálculo do metano e diz: ele sobreestima as emissões verdadeiras que acontecem no setor pecuário, sobretudo em áreas tropicais, em que a pecuária é extensiva. E se o pasto cresce, ele sequestra carbono, e esse sequestro não é propriamente calculado nas emissões. Então, o inventário brasileiro atribui 25% das emissões do Brasil ao agro, o que seria, portanto, algo como 0,7% das emissões globais. Porém, esse mesmo inventário não calcula sequestro, remoção e usa uma métrica para cálculo das emissões da pecuária que, digamos assim, é altamente debatível. Quando se fala, por exemplo, em queimadas, que é uma consequência que vem depois do desmatamento, você desmata, depois queima, o estudo mostra se essas áreas de incêndio florestal, de queimada, de emissões, se ela acontece realmente dentro do agro, ou se tem uma diferença entre áreas de proteção, entre terras indígenas, porque às vezes a gente percebe que o fogo tem uma conotação. O fogo é bom quando ele é usado por comunidades tradicionais, o fogo é criminoso quando ele é usado por proprietários, que também, que a gente vê que o agro mesmo sabe que tem que preservar, tem que manter palha para poder... Enfim, hoje nós plantamos na palha. Mas existe essa diferenciação entre quando acontece, como no ano passado, a gente teve o norte queimando, o Pantanal todo queimando. Onde queima no Brasil realmente? Olha, Valteno, não existe essa diferenciação e eu acho que isso é um erro. Não existe essa diferenciação porque o debate ele é uma espécie de monólogo monotônico, com uma nota só. Emite ou não emite. E não leva em consideração as condições em que essa emissão acontece. Se ela é legal, se ela é ilegal. Se ela é parte de uma tradição, se ela é um incêndio criminoso. Se ela é sucedida por uma atividade que sequestra enormemente, ou, ao contrário, ela simplesmente causa o problema e deixa a terra arrasada. Nada disso se leva em conta, porque os aspectos econômicos, sociais, não fazem parte desse referencial de cálculo do inventário e de análise sobre como o Brasil deveria agir para realizar a sua chamada transição verde. O resultado é que toda a discussão acaba sendo uma discussão de atribuição de culpas. E muitas vezes o que se busca é identificar o culpado de mais conveniência. Veja, Valteno, que o Brasil ofereceu ao debate público brasileiro, há um mês mais ou menos, a sua proposta de Plano Clima. O Plano Clima, para as pessoas que estão nos ouvindo, é uma estratégia de execução da meta brasileira de descarbonização. Então, o país estabeleceu uma meta imensamente ousada de cortar as suas emissões em mais de 60% ao longo dos próximos 10 anos. Essa meta precisa agora ser implementada. A maneira de implementá-la consiste em alocar as responsabilidades para os setores produtivos da economia. Quem definiu as metas? A definição foi feita pelo governo brasileiro, segundo critérios que nós estamos tentando entender até o momento. Mas não participaram outros entes da sociedade, industriais, produtores rurais? Valteno, a verdade tem que ser dita com clareza. Há um processo de consulta pública em grande medida simbólico. Os setores produtivos organizados não foram convidados e não participaram de maneira organizada de um debate para a construção desses objetivos e dessas contribuições. Na prática, eu inclusive estava na COP29 quando o governo anunciou a NDC brasileira, vários representantes da indústria, dos transportes, da agricultura estavam tendo conhecimento pela primeira vez sobre qual seria o custo para eles daquela obrigação climática lá no evento, a partir da imprensa. E uma vez que isso é feito, Valteno, começa o passo seguinte, que é, vamos agora organizar o sistema de execução da fatura. Vamos criar a nossa espécie de Receita Federal do Carbono, que passa a cobrar os setores pela sua cota parte. E o Plano Clima é um passo nessa direção.
E o que nós fizemos com a proposta do Plano Clima Brasileiro foi, de uma forma muito conveniente, dizer qual a melhor maneira de eu combater o desmatamento. Eu misturo isso aí com agro, trato floresta como se fosse agricultura, boto tudo na conta do produtor, não considero se isso é assentamento, é um setor organizado, se tem regularização fundiária ou não tem, e bola para frente, vamos tocar o barco. Isso não é a melhor maneira de fazer uma política de Estado. E não será assim, Valtênio, a nossa história mostra que nós seremos capazes de organizar um regime que convide e mobilize o setor produtivo na prática a trabalhar cada vez mais a favor de uma agenda importante do clima. O efeito desse tipo de política é de ameaçar, afugentar, gerar um sentimento de injustiça. E no momento em que a COP30 abraça na agenda do clima o chamado princípio da justiça climática, a grande sensação em boa parte do setor é de que ele está sendo tratado de forma profundamente injusta. A ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, é uma pessoa bastante técnica. Eu gosto muito, às vezes, dos conceitos que ela emite, e um deles é sobre a questão ela falou, não é transição climática, é transição planetária. O senhor acha que esse é uma maneira melhor de ver o mundo, em vez de distribuir problemas ou delegar problemas, ou apontar o dedo, a gente não deveria estar estendendo a mão para uma transição planetária? Eu acho, Valtênio, eu acho que essa perspectiva, ela direciona a discussão num caminho mais interessante, porque existem duas ideias-chave no debate climático. Desde quando ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1992, há mais de 30 anos atrás, no Brasil. A primeira ideia é de que a agenda climática é uma agenda de desenvolvimento. E o que mobilizou os países do mundo naquela época a se juntarem para criar essa infraestrutura das COPs, estabelecer os compromissos, era a preocupação com o direito ao desenvolvimento dos povos. Era para abrir espaço e garantir oportunidades para combater a pobreza, a miséria, para assegurar que países, em particular mais pobres, como na África, tivessem espaço para crescer. O segundo é que o debate de como fazer isso não é um debate apenas sobre qual é a sua dívida, é um debate sobre balanços. O Acordo de Paris não é uma nota promissória, ele é uma contabilidade que leva em consideração, de um lado, que se emite, e de outro lado, que se sequestra. O que acontece com o debate nos últimos anos é que tanto a percepção do desenvolvimento como sinônimo do clima, como a visão do balanço, desapareceram. E toda a agenda climática acabou se resumindo a um debate sobre como nós vamos organizar uma sistemática de ameaça, pena e punição. E se tornou muito conveniente nos últimos anos, já que a gente não consegue forçar o setor petrolífero a cumprir a sua parte da promessa, a transferir a conta para outros vilões de conveniência. E quem aparece agora como um grande oportuno vilão no debate climático global, infelizmente, tem sido o agro. Nós vamos para um intervalo e eu volto daqui a pouquinho conversando com o professor Daniel Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, e nós vamos falar sobre o financiamento. Quem vai pagar essa conta? Como a gente vai poder distribuir essa, vamos dizer, essa agenda de desenvolvimento com todos os países? É um instantinho só. Oi, gente, de volta com Questão de Ordem. Hoje a gente está conversando aqui com o professor Daniel Vargas, professor de Direito e Economia da FGV. Professor, vamos falar um pouquinho sobre um tema que é importante nessa COP30, que é o financiamento. Todas as vezes que tem uma COP, sai lá um valor, uns trilhões de dólares, bilhões de dólares que vão financiar aí a transição energética, as mudanças climáticas, enfim. Tem esse valor já mais ou menos definido, o que vai se pedir? O Lula falava no começo em 100 bilhões de dólares que deviam dar para a gente aqui para a floresta. Depois eu ouvi falar de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares na última COP. Qual é o número? Olha, Valtênio, a gente sabe que a COP é um ambiente de negociação. Como em toda negociação, se pede mais para se ter o menos, ou para chegar no meio, num ponto de equilíbrio. A gente também sabe que as COPs não são eventos isolados. Elas são uma espécie de novela em capítulos, o que significa que o próximo capítulo começa onde o anterior terminou.
Na última COP, lá em Baku, houve um impasse que quase se tornou cristalino sobre a demanda dos países em desenvolvimento, sobretudo os mais pobres, por um compromisso de financiamento climático generoso dos países mais ricos. Pediam em torno de 1,3 trilhão, receberam 300 bilhões. De certo modo, um avanço, mas muito aquém daquilo que era esperado, e essa agenda vai retomar com muita força no dia 1 da COP30. Por uma razão, Valteno, que vai além do aspecto financeiro apenas. A maior parte dos países do mundo estabeleceram ao longo dos últimos anos as suas NDCs, as suas metas, condicionadas a uma variável externa. Essa variável é o financiamento ou o apoio dos países ricos. Em outras palavras, é como se cada país dissesse: eu me comprometo a reduzir as minhas emissões, desde que você pague a conta. Como a conta não está sendo paga, e esse 1,3 trilhão era uma estimativa do custo necessário para que esses países cumprissem com as suas obrigações. Significa que a própria obrigação jurídica de reduzir emissões não existe. Ou ela não tem mais a sua condição essencial para ser operacionalizada. E agora nós estamos vivendo um momento crítico do Acordo de Paris, em que ele completa 10 anos, e há a expectativa de que no Brasil os países apresentem o seu novo ciclo de NDCs. Esses mesmos países olham e dizem: você não cumpriu com a condição para eu cumprir a minha NDC. Se você não fizer isso, por que devo eu aumentar o meu próprio compromisso internacional? Então existe um impasse muito sensível no Acordo de Paris, que tem que ver com quem vai pagar essa conta, mas tem que ver com o próprio núcleo normativo da governança climática. Quer dizer, há verdadeiramente metas de redução de emissão? Ou são apenas princípios simbólicos que os países colocam na mesa, mas sem nenhuma responsabilidade? Vai ser o debate sobre financiamento que dirá, e não me surpreenderia, sendo muito sincero, Valteno, que esse impasse se prolongue durante a COP30. Pois é, o senhor falou exatamente das metas ambiciosas que não podem ser cumpridas, como a que o Brasil está adotando, mas quando termina uma COP e aparecem as metas, no fundo, quando vai para outra COP, quem é que cobra se essas metas foram ou não foram cumpridas? Quem é o órgão que faz isso? E qual é a penalização para quem não cumpre uma meta? É um bom ponto, Valteno. E muita gente considera esse como um dos pontos de vulnerabilidade do Acordo de Paris. Quando o acordo foi firmado em 2015, esse tema foi colocado à mesa. Vamos estabelecer metas e vamos estabelecer vínculos para essa obrigação. Se você não cumprir, terá uma forma de penalidade. Mas não havia espaço de concordância para se estabelecer qualquer tipo de punição. A opção que foi feita foi de criar um sistema de cobrança, digamos assim, light, em que os países apresentam o seu inventário nacional, dando transparência à sua realidade, o que fizeram, o que não fizeram. Isso é hospedado no cartório da ONU, com transparência para o mundo inteiro. E, a partir daí, os países, a imprensa, a sociedade civil, acompanha, critica e pressiona os países para que eles avancem naquelas responsabilidades. Significa, então, que não tem punição alguma? Não é bem assim. Porque ao longo dos últimos 2 anos, Valteno, 2 movimentos espontâneos têm ganhado muita força na governança climática. O primeiro deles é a cobrança comercial. Nós começamos a ver não apenas países nas relações negociais, mas empresas naqueles setores mais sensíveis exigirem dos seus parceiros que cumpram um conjunto de suas obrigações comerciais. A gente tem visto esse debate com a Europa. Sim. O segundo movimento é no judiciário. Há uma grande onda de litigância climática em que organizações sociais, muitas vezes empresariais, colocam governos ou setores privados na justiça exigindo que eles cumpram com as suas obrigações. Ou a própria justiça, como ser ativo, mandam, por exemplo, o governo mandar bombeiros ou mandar cuidar de um incêndio, um fogo, por iniciativa própria. A gente está vendo isso também no Brasil. Exato. O que só indica que esse ambiente da agenda climática vem cada vez mais ganhando
para usar uma expressão jurídica, normatividade. Dentro dos próprios países. Dentro dos próprios países. E com as empresas participando. Porque elas, se comprarem algo, ou dentro das compliance das empresas, em que, se nós comprarmos algo que não tenha rastreabilidade, que venha de região de desmatamento ilegal, ou enfim, que não respeite normas sociais, ambientais, de modo geral, a gente não tem como vender isso. O nosso nome está na lama também, vamos dizer assim. Eu acho que existem 3 riscos para as empresas. O primeiro é a pressão do consumidor. A partir daí, o segundo são os próprios compradores não quererem fazer negócio ou tentar negociar um preço mais barato. O seu bem não é tão bom assim. E o terceiro é não conseguir sequer financiamento a um preço competitivo. Aliás, essa fronteira do financiamento com as regulações financeiras internacionais é a que tem mais avançado para estabelecer parâmetros verdes, por assim dizer, para condicionar o acesso ao chamado crédito sustentável. Professor Daniel, num debate que teve na CNA, por ocasião do lançamento das propostas do setor para a COP30, estava o senhor, um técnico da CNA, o Nelson, o professor Rodrigues, que é o nosso enviado especial do agro, e o senhor estava falando sobre as posições dos países e de continentes com relação à COP. O senhor chegou a dizer que a África, num movimento raro, todos os países se uniram numa proposta só. O senhor falou da Europa, falou dos Estados Unidos, da China. O que cada um está se apresentando nesse momento? Sim. Bom, Valteno, nós estamos vivendo um momento de crise do multilateralismo. E isso é muito claro com as guerras, as tensões geopolíticas, mas também na agenda climática. Qual é o cenário geopolítico da agenda climática internacional? A Europa sempre foi o bastião da governança do clima. E agora trabalha a passos largos para desfazer boa parte dos seus compromissos estabelecidos no chamado Green New Deal. Os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris e disse que não quer mais conversa sobre esse tema. A China e a Índia, verdade seja dita, trabalham segundo seu ritmo próprio como se não houvesse amanhã. E a África se uniu em um bloco, apresentando uma proposta comum de trabalhar a agenda climática desde que seja uma rota para o desenvolvimento. Por um lado, esse é um ambiente que claramente torna o ambiente de negociações mais difícil. Mas no meio disso, eu creio que talvez haja uma oportunidade para o Brasil. A oportunidade, Valteno, é de se posicionar como um país que tem e que espera, que tem a capacidade e que espera utilizar a agenda climática como agenda para mobilizar o mundo para um novo projeto de desenvolvimento, que trabalhe a prioridade da segurança alimentar, com sustentabilidade, da segurança energética, do soerguimento das sociedades mais pobres e das nações. Fazer isso, Valteno, para reposicionar o debate climático no mundo e o Brasil como protagonista dentro dele. Deixar de lado, digamos assim, uma agenda que perdeu a disputa ideológica nos centros de referência do poder na Europa e nos Estados Unidos e que ainda espera jogar no Brasil uma segunda chance. Não é isso que a gente precisa fazer aqui. Nós não queremos ser a Europa que deu errado. Nós queremos ser um país que projeta no mundo uma capacidade ímpar de produzir alimentos, alimentando centenas de milhões de pessoas no mundo, gerando energia sustentável com diversas matrizes de bioenergia, preservando o maior maciço de floresta tropical do mundo, tudo junto e misturado ao mesmo tempo em que a gente presta serviços ambientais ao mundo. Fazer isso é olhar para o clima como um convite para um novo desenvolvimento. Trazer a África para dentro, trazer o Sudeste Asiático para dentro e, a partir daí, posicionar o Brasil como uma referência. Um país que organiza um debate internacional a favor da paz, da segurança, e no meio das guerras, cada um pode ter o seu problema, a gente bate no peito e diz, pode contar comigo, a comida estará na sua casa, vou te oferecer fontes de energia sustentável e, ao mesmo tempo, está aqui uma rota de futuro para nós nos desenvolvermos com preservação. Professor, eu vou aproveitar esses 2 minutos que nos restam para que o senhor possa dizer o que o agro precisa melhorar para poder emplacar realmente a importância que a gente tem no mundo. Já sabemos, mas quais são os pontos que a gente precisa melhorar? Eu acho que essa é uma bela pergunta, Valteno, porque a gente sabe que todos os setores e todas as atividades precisam melhorar. E eu creio que o agro tem, como muita gente diz, um desafio de visibilidade. Então, há uma incompreensão absoluta sobre a realidade, a dinâmica de produção dentro da realidade brasileira. Além disso, nós temos um desafio de cada vez mais
estimular e desenvolver inovações tecnológicas, técnicas e disseminá-las. A verdade é que a gente ainda tem no agro brasileiro uma fronteira de inovação poderosa, mas concentrada. A maior parte dos produtores são ainda muito frágeis, pobres, como é a realidade da produção agropecuária na Amazônia, por exemplo. Quase 1 milhão de famílias praticamente órfãs de crédito, tecnologia, capacitação, lutando para sobreviver. Temos também um desafio, Valteno, de aprimorar as estruturas de cooperação e associativismo na base. À medida em que a digitalização avança, é cada vez mais importante essa coordenação para ter acesso a instrumentos, a tecnologias, para que os benefícios possam ser sentidos na base. E eu creio, Valteno, que o desafio fundamental em tudo isso é de aprofundar a fronteira do crescimento. Crescemos muito no passado expandindo a área, desmatando ao longo das décadas de 50, 60, 70, agora é um outro momento. A gente não precisa mais cortar a árvore. Nosso desafio é de agregar valor, tecnologia, com técnicas, com inovações que permitam a gente ascender, gerando desenvolvimento cada vez mais no interior, ao mesmo tempo em que reduzimos o impacto ambiental. Obrigado, professor Vargas. Valeu, Valteno. Gente, bati um papo aqui, um papo ótimo com o professor Daniel Vargas, que é professor de Direito e Economia da FGV. E eu espero ver vocês semana que vem, no próximo Questão de Ordem.